Olá, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e este é o Poder Reage. Hoje estreia a segunda temporada deste programa que em 2021, durante o ápice da pandemia, trouxe dezenas de debates entre personalidades da política com as mais diversas e distintas opiniões. Nesta segunda temporada, o Poder Reage traz novidades. Novo cenário, quadros ainda mais dinâmicos, participação popular, temas de destaque da pauta política em um ano que promete muito. Afinal, em outubro serão realizadas eleições em todo o país. O Poder Reage está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de maio de 2022. E os convidados do primeiro episódio desta temporada são a advogada do presidente Jair Bolsonaro, Karina Cufa, e o ex-ministro e advogado da ex-presidente Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, que se recupera de um procedimento médico em casa e participa por videoconferência. Bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite. Eu agradeço imensamente essa honra de estar com vocês e como a debatedora do quilate da Karina. Eu que agradeço também, uma satisfação, principalmente poder debater, com um grande advogado. Perfeito. O programa tem 4 etapas. Primeiro, os convidados reagem e debatem sobre o fato da semana escolhido pela equipe do Jornal Digital. Depois, é a vez da população participar e reagir a um assunto que tomou o noticiário nos últimos dias. É o A Rua Reage. Depois, vamos ao quadro Mandou Bem, Mandou Mal. Nele, os convidados levantam um joinha ou um negativo para reações para situações da política que invadiram aí as mídias sociais. O fato da semana que a nossa equipe selecionou aqui para a estreia é um compilado das recentes e constantes manifestações de artistas sobre as pré-candidaturas colocadas até o momento. Nas últimas semanas, as cantoras Daniela Mercury, Luísa Sonza e Ludmilla, por exemplo, demonstraram apoio público ao ex-presidente Lula. Pode rodar. Quem não votar para Lula vai estar votando contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os artistas, contra o país, contra a Amazônia, contra tudo que a gente acredita e vem construindo democrático nesse país. Eu começo então com a doutora Karina Cufa. Doutora, qual que é a sua avaliação sobre essas manifestações em shows e apresentações públicas? Bom, tem 2 vertentes aí. Tem a questão da manifestação de predileção de um candidato ou outro, que não tem assim uma previsão expressa de proibição, que foi o caso da manifestação que ocorreu no Lollapalooza. Diferente é quando há pedido de voto, ainda mais com um show com a participação do candidato e pago, o show pago com recursos públicos, que aí traz um gravame muito maior. Então, nesse caso em específico da Daniela Mercury, houve sim pedido expresso de voto, não foi só como outros shows que se apresentou uma bandeira ou que se comentou sobre um candidato ou outro, mas sim houve um pedido de voto. Ela enfatizou por que deveria votar no Lula, e ainda um show que foi programado para ser pago com recursos da Prefeitura de São Paulo. Então isso é um fator muito preocupante que acaba ensejando aí em propaganda antecipada, e o fato de ter recursos públicos envolvidos aí, que até abriu uma investigação interna na Prefeitura, esse fato torna um problema muito maior que, além de improbidade administrativa, pode se considerar conduta vedada. Ok. Sua vez, doutor Cardoso, o senhor acredita haver irregularidades e manifestações desse tipo? Veja, eu acho que nós estamos num momento eleitoral bastante diferenciado, em que há grande polarização. Isso vai se repetir a favor de um candidato e a favor de outro. E a Justiça Eleitoral vai ter que entender essa situação com o devido cuidado, com a devida cautela, claro, cumprindo a lei quando ela tiver que ser cumprida. Eu não chegaria a dizer que há ato de improbidade, com todas as vênias a Karina. Não vejo ato de improbidade algum aí. Eu posso discutir sobre a égide da dimensão eleitoral e seguramente vai haver uma apuração, vai haver defesa, vai haver contraditório, tudo isso vai ser discutido. Agora, nós temos que ter clareza que existirão manifestações dos dois lados. Acho que da parte artística, as mais expressivas serão pró o candidato que foi defendido pelo Daniela, porque o que aconteceu com a cultura no Brasil é um verdadeiro desastre.
né? E os atores, os cantores, os músicos estão revoltadíssimos com aquilo que acontece. Haverá os que vão defender Jair Bolsonaro, haverá. Não tenha dúvida, a vida é natural. Mas eu acho que a grande massa vai defender. E essa espontaneidade artística, e não é induzido, não é pago, não é absolutamente nada. Uma cantora da envergadura, Daniela Mercury, não faria isso. Já teve outras posições políticas em outros momentos, inclusive, assumindo outras situações, teve divergência no presidente Lula. Eu acredito, sinceramente, que isso vai se repetir, vai ser uma realidade. A Justiça Eleitoral vai investigar, vai apurar, vai aplicar a lei. Isso é da vida, né? Vai acontecer de um lado ou de outro. Agora, nós temos que entender o que está acontecendo. O que aconteceu com a cultura no Brasil foi e está sendo muito grave. Doutora, a senhora compartilha dessa opinião? Eu acho que o professor acabou concordando em parte no que eu falei, e o que ele falou eu vou trazer uma nova ótica. De fato, nós concordamos que os artistas eles têm liberdade em manifestar suas opiniões em relação à política, não tem problema nenhum quanto a isso. O problema estaria mesmo assim, em pedido de votos e utilização de dinheiro público, recurso público nesses atos, né? O que está sendo apurado na casa da Daniela Mercury e pelo que, o que consta, né, até por conta de empenhos, de previsão, foi isso que foi feito. Em relação à cultura, eu venho a discordar. Eu vejo que o presidente ele tem um apoio maciço de boa parte de artistas, e inclusive artistas que têm uma adesão popular muito maior, como é o caso dos sertanejos. A gente vê a Daniela Mercury nem nos auges da carreira dela, ela tinha aí uma expressividade no estado de São Paulo, então até por isso eu acho que foi uma estratégia adotada de forma equivocada, né? Tanto que o show não teve adesão. E tem sim alguns artistas que reclamam aí o fato de não terem mais os recursos que eles recebiam da Lei Rouanet, e a gente via em milhões que eram destinados a artistas consolidados, inclusive artistas que participaram do governo, né, do governo anterior, e hoje a gente vê uma mudança, a gente vê a Lei Rouanet sendo adaptada, adequada para atender para artistas novos, pessoas de início de carreira. Não é que acabou o investimento na cultura, ela foi sim direcionada para quem de fato precisa e não para artistas consolidados que podem vender os seus shows. Ok. Doutor Cardoso, só para a gente fechar esse tema, qual que é a opinião do senhor? Minha discordância frontal da minha querida amiga Karina Kufa. Nós não podemos menosprezar artistas dessa forma, não. Não é pela situação momentânea que eu avalio a boa ou a má qualidade de um artista. O sertanejo tem a mesma qualidade de uma Daniela Mercury, independentemente do que faça ou não faça no outro momento. Eu posso até ter preferência maior por um ou por outro. Senão, nesse sentido, nós diríamos que o Glenn Gould, que é um grande pianista, que desenvolveu todo um talento artístico, porque não fala com massas, ele não seria um bom artista, por favor. Eu acho que não é assim que a gente tem que analisar a arte. A arte tem que ser analisada de outra forma, com mais comedimento. Ou seja, o que eu digo é que o mundo artístico, considerado como um todo, e diz que há artistas que vão defender Jair Bolsonaro, apresenta uma grande revolta. Nós podemos falar de escritores, de autores, de músicos de expressão. Não é porque alguém faz mais sucesso no Hit Parade que efetivamente vai haver uma situação de desqualificação como essa que foi feita com a Daniela Mercury. Então, me desculpas, a Karina, eu acho que não é assim que a gente analisa a arte. A arte tem que ser analisada com outros olhos, né? Senão, repito, talvez Pablo Picasso não fosse reconhecido como um grande artista, porque ele não levaria multidões para ver Guernica, aquela obra clássica que ele pintou. Então, eu acho que não é assim que a gente considera o fenômeno artístico. Mil desculpas a Karina Kufa, mas eu acho que a Daniela Mercury não pode ser tratada dessa maneira. Ok, o debate tá bom, mas vamos seguir. Tem vários outros temas, depois cada um pode ficar... Eu só queria fazer um adendo, porque acho que o doutor Eduardo não entendeu o que eu disse. Eu disse que em relação à estratégia política de se pedir voto, correr um risco tão grande desse num show sem adesão nenhuma. E em relacionado a números, se você levantar números sobre os artistas que têm mais fãs, digamos assim, a Daniela Mercury não é disparado assim, uma artista com muita adesão, tanto que o show dela, mesmo pago com recursos públicos, com a presença do Lula, não teve uma presença substancial de pessoas assistindo lá o evento. Então, eu acredito que o candidato cometeu um risco
muito alto, sem uma grande repercussão. Ok. Agora... Um adendo agora, o direito contraditório. Rapidinho, doutor Cardoso, claro. Não posso aceitar que se diga que o candidato Lula promoveu isso. Por favor. Então, ele esteve no evento, que provas né? existem isso? Qual é a estratégia eleitoral? Quem contratou Daniela Mercury pelo PT para fazer isso? Essa é uma acusação que eu acho que tem que ser colocada em pratos limpos. Aquilo, a meu ver, foi uma iniciativa da artista, no exercício da sua liberdade de expressão. A questão eleitoral vai ser discutida a posteriori. Agora, atribuir-se ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula, a manifestação dela, como se tivesse tido dinheiro do PT para isso, é uma acusação muito grave. Muito Eduardo, grave. eu não falei que foi dinheiro do PT, eu falei que foi Só dinheiro da estratégia do prefeitura candidato. e teve a participação do candidato. Mas onde teve Entendo a a participação? Teve a participação do candidato no evento do show da Daniela Mercury. Mas ele pediu para a Daniela Mercury fazer isso? Só tem alguma prova disso? Ele estava no show. Vamos fechar, pessoal. Vamos fechar esse bloco para a gente continuar. São vários outros assuntos. Eu acho que, enfim, tem então, observação final. Eu homenagearia... Final, rapidinho, doutor. Vem cá, eu homenagearia com grande alegria a Karina Kuff se estivesse numa plateia que eu estivesse me exibindo. E isso não quer dizer que você me pediu, Karina. Eu faria de bom grado e porque você é uma grande advogada. Não tenho dúvidas que os dois se elogiariam. Pessoal, agora o Poder Reage sai do estúdio e vai às ruas. O produtor Gabriel Buzzi e o repórter fotográfico Sérgio Lima perguntaram à população sobre a graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. O congressista foi condenado por declarações contra ministros do STF a pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado. Porém, a decisão foi subvertida por causa de decreto presidencial. O processo, pelo que a gente acompanha pela imprensa, o processo não foi transitado nem julgado. Então, creio eu que ele deveria ter aguardado. Eu sou a favor. Eu acredito que os poderes eles têm que trabalhar dentro do seu espectro do seu organograma, do seu espectro de trabalho e não ficar interferindo nos outros poderes, porque senão vira bagunça. Eu sou contra. Não era para ter acontecido isso, na minha opinião. Sou totalmente a favor, levando em consideração os critérios utilizados, né, tudo de acordo com as legislações vigentes, então não tem o que se discutir. Sobre a questão do perdão, eu sou a favor, se ele for constitucional. Contra, até mesmo porque a gente tem que responder o que a Constituição, que a legislação e o poder administrativo que lá dentro rege, né? Dentro do poder petro que eles sabem lá, ele tem que responder, claro. Se nós menos favorecidos respondemos, por que ele não pode responder? Eu sou a favor e sou 100% Bolsonaro. Assunto polêmico, população dividida. Afinal, qual que é a opinião dos senhores sobre esse perdão, essa graça concedida, né, ao deputado Daniel Silveira? Eu começo com o doutor José Eduardo Cardoso. Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida em relação a isso, e é uma questão muito simples. Não existe num Estado de Direito um poder, uma competência que não se submeta no seu exercício à conformidade constitucional. Mesmo quando se dá um ato discricionário a um presidente da República, esse ato discricionário deve ser exercido dentro de limites. Aliás, lembro de um jurista italiano que dizia que não há direito que não tenha limite, ou seja, porque a própria noção de direito envolve a noção de limite. O presidente da República tem o poder constitucional de dar a graça, de dar indultos. Agora, isso dentro de limites constitucionais. Ele não pode utilizar a sua competência para ferir a moralidade, para incorrer no desvio de finalidade. Ele não pode usar sua competência para proteger amigos e punir inimigos. Isso é Estado de Direito. Mas o Instituto do Indulto existia desde a monarquia. Sim, na monarquia, no Estado absoluto, onde o rei não submetia limites. Mas no Estado de Direito, há limite para tudo, para o presidente da República, para todos. E cabe ao Poder Judiciário apreciar isto. Este caso em que o presidente da República resolveu beneficiar, dentre tantas pessoas condenadas no Brasil, dentre de milhares de pessoas condenadas no Brasil por várias penas, uma pessoa que é seu amigo, que é seu aliado, que usa as estratégias que ele quer, utilizando o poder que tem como presidente para isso, fere a Constituição frontalmente. Isso tem nome e sobrenome no direito administrativo e no direito constitucional. É nome, desvio e sobrenome de poder. Desvio de poder é o nome que se dá a um ato como esse, que é nulo de pleno direito. É desvio de poder, doutor? Com todas as vênias ao doutor Zé Eduardo, eu discordo. Está dentro da prerrogativa do presidente
conceder o indulto, tanto que em 2011 o Lula concedeu o indulto ao italiano Cesare Battisti. E, então, assim, não vejo problema nenhum de ser concedido ao Daniel Silveira, especialmente porque nesse inquérito que foi, né, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tem inúmeras ilegalidades e inconstitucionalidades. E ali, por mais que eu não concorde com a forma que o deputado tenha se dirigido a integrantes do Supremo Tribunal Federal, eu não vejo nenhuma legalidade naquele processo. Então, o presidente sim poderia dar esse indulto e está em conformidade com a legalidade e suas prerrogativas constitucionais. Doutor Cardoso, 1 minuto para a réplica, por favor. Algumas observações. Primeiro, que o Lula não deu um indulto em 2011. Em 2011 era a presidente Dilma Rousseff quem estava no poder. Segundo lugar, o que Dilma concedeu não foi indulto, foi refúgio. Um instituto jurídico completamente diferente. Depois de um exame que passa pelo Conselho Nacional de Refúgio do Ministério da Justiça, depois do ministro da Justiça, Tarso Genro, ter lhe concedido o refúgio, e aí houve uma apreciação final pelo presidente. Terceiro lugar, Cesare Battisti não era militante do PT, não fazia política no Brasil, estava afastado da Itália há muitos anos e não era correligionário do presidente Lula nos embates nacionais. O presidente Lula nem sequer, ao que sei, conheceu Cesare Battisti, não era seu amigo. Ele fez uma apreciação dos fatos. Você pode discordar, pode concordar. Isso é um outro problema. No juízo discricionário, sim, que passa pela impessoalidade, já que não era amigo dele, não era afiliado ao PT, não fazia as coisas que ele fez, e estava foragido da Itália há anos. Então, portanto, uma situação completamente diferente. Instituto jurídico diferente, em outra época, era uma situação absolutamente posta no campo discricionário, e Lula não serviu a um amigo íntimo, pessoal, que seguia as orientações do seu partido, quando efetivamente, há muitos anos atrás, quando o PT sequer havia sido criado, praticou atos que estavam em discussão na justiça italiana. Portanto, uma análise comparativa, também com todas as vezes, querida amiga Karina, que não procede. Ali não foi indulto, foi refúgio. Outro instituto, realidades completamente diferentes, que podem ser utilizadas para tentar confundir as coisas. Mas nunca houve na história do Brasil uma situação parecida como fez Jair Bolsonaro nesse caso. 1 minuto, doutora Karina. Nunca houve no Brasil uma situação parecida com esse inquérito que eu afirmo, né, apesar de ter sido declarado constitucional, eu continuo afirmando que ele tem todas as características de inconstitucionalidade. Então, ali no caso, não restou ao presidente saída se não buscar um remédio constitucional totalmente regular, né, e que ele teve que fazer uso para evitar aí uma sanção absurda e totalmente fora dos padrões. Então, o que a gente não vê hoje no Brasil são situações que nunca aconteceram na história. Até porque, há uns anos atrás, era muito comum, né, ter essa paz entre as instituições, porque os poderes, de certa forma, se cegavam propositadamente de algumas situações que não eram benéficas. Então, hoje a gente vê um estranhamento entre os poderes, porque não tem esse alinhamento. O presidente ele veio para trabalhar contra a corrupção, para impedir, então ele acaba não aceitando muitas barganhas de um lado, de outro, e isso acaba trazendo esse aspecto assim mais tumultuado, mas por outro lado, se a gente for só pensar na paz entre os poderes, a gente acaba não conquistando o que a gente precisa, que é acabar com a corrupção, diminuir os índices de criminalidade. A gente vê que nos últimos 15 anos, né, só no primeiro ano do governo Bolsonaro, diminuiu o índice de criminalidade em 19%. E isso vem, né, caindo a cada ano. Então, os crimes cometidos de forma violenta, ele vem diminuindo bastante. Então, é um governo que tem feito muitas coisas trazendo disrupturas e isso, de fato, desagrada muito. Okay. Doutor, 45 segundos para a gente encerrar esse tema. Eu não vou falar da violência agora, posso falar em outro momento. Quero concentrar o assunto, não quero fugir dele. Na verdade, vamos pensar o seguinte. Dilma Rousseff discordou de muitas das decisões do Sérgio Moro, que prendeu e condenou Lula. Vários dos seus correligionários políticos, segundo Dilma Rousseff, na sua avaliação pessoal, haviam sido injustiçados, mas ela nunca ousou desafiar o Poder Judiciário e ofender a Constituição da República, utilizando o indulto ou a graça para salvar os seus companheiros. Jamais faria isso. Porque quem tem compromisso com o Estado de Direito e com a Constituição não faz isso, não usa a sua competência para salvar os amigos.
mesmo que esteja convencido subjetivamente que houve uma injustiça. É nisso que está a diferença. Ou seja, uma pessoa autoritária que desrespeita o judiciário, que pisoteia a Constituição, acha, como dizia Luís XIV, que o Estado é ele. Bolsonaro acha que o Brasil é ele. Então ele pode salvar os amigos, coisa que a Constituição não lhe permite. Por isso Dilma Rousseff não fez isso. Por isso Luiz Inácio Lula da Silva não fez isso. Sabe por quê? Porque há um compromisso com a Constituição, com o Estado de Direito, com a República. República, res pública, coisa pública não pertence ao presidente. Ele não pode utilizar a coisa pública como se fosse dele. Ele não pode utilizar a sua competência como se fosse propriedade dele. E foi o que ele fez nesse caso com religião. Ou seja, em síntese, coisas completamente diferentes. Nunca antes um presidente fez isso. Poderia tê-lo feito, mas não o fez. Por quê? Por amor à Constituição e ao Estado de Direito. Doutora Karine. Doutor Eduardo, não vejo dessa forma. Como eu disse, o senhor mesmo não tem como discordar em relação a isso. Tem uma previsão constitucional. E o presidente usou dessa prerrogativa. Não houve desvio de função, desvio de poder, até porque ele não estava beneficiando um amigo, mas ele estava ali questionando um processo totalmente tomado de forma ilegal e inconstitucional, que infelizmente o Supremo tentou validar. Diferente do processo do ex-presidente Lula, que tramitou em várias instâncias, teve o contraditório, ampla defesa, tiveram recursos, então várias formas dele poder se defender e até ali não tinha provado nada. E foi anulado em razão de outras questões e não em si por ausência de prova. Ok. Pessoal, agora é hora de trazer as redes para o nosso programa. É hora de curtir ou descurtir 4 fatos da semana. Se quem disse o que disse mandou bem, os senhores vão mostrar um joinha. Se mandou mal, é só virar e mostrar um negativo. Vamos lá. O primeiro vídeo é o seguinte. Em Minas Gerais, Lula diz que Bolsonaro tem medo de perder e ser preso. Vamos assistir. É a terra de Tiradentes. Essa é a terra do nosso companheiro Betinho. Essa é a terra do nosso companheiro Enfio. Essa é a terra do Carlos Drummond de Andrade. E a gente não vai pensar pequeno. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Mandou bem ou mandou mal? Bom, ele falando já manda muito mal, né? Infelizmente é uma postura assim muito agressiva e que eu vejo totalmente sem nexo o que ele tem falado. Ele, inclusive, tem sido o maior cabo eleitoral do Bolsonaro em 2022, porque a cada fala dele ele tem trazido aí menos adesão, né, à população em relação a isso, porque a gente vê que são falas desconectadas, tem hora que ele fala contra a liberdade, fala de não ter tetos, enfim, as falas dele, de fato, quem tiver um mínimo de consciência, pensar e avaliar, vê que ele não é um bom candidato. Doutor Cardoso, o ex-presidente Lula mandou bem ou mandou mal? Mandou bem. Na verdade, como diz a Karine, ele é um mau cabo eleitoral que continue a ser, porque a última pesquisa que saiu ontem ele está ganhando em primeiro turno, praticamente. Ou seja, que continue então a fazer campanha para Bolsonaro assim, porque ele está ganhando em primeiro turno. E dizer que este homem, que foi ele 2 vezes presidente da República, não tem um reconhecimento popular com as pesquisas que tem, salvo se a Karine achar que essas pesquisas são todas forjadas. Será? Ou seja, ele faz um discurso correto. Bolsonaro tenta contaminar as eleições, criticando o Tribunal Superior Eleitoral, criticando as urnas, para quê? Para que depois diga, fui injustiçado. Ou seja, ele tenta construir uma vacina para a sua derrota. É o que está acontecendo. Ok. O segundo fato da semana é o seguinte. TSE rejeita sugestões da defesa para eleições de 2022. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, rejeitou nesta segunda-feira 7 sugestões feitas pelo Ministério da Defesa sobre as eleições de 2022. Segundo a corte, essas propostas deveriam ter sido encaminhadas até dezembro do ano passado. Entre as sugestões haviam pontos sobre a totalização de votos das eleições, sobre o sistema de fiscalização do pleito e sobre os testes de integridade das urnas eletrônicas. Doutor Cardoso, mandou bem ou mandou mal o TSE ao rejeitar essas sugestões da defesa? Mandou bem. Eu acho que são sugestões que poderiam ter sido feitas antes.
e não no contexto que hoje são feitas. Ou seja, o TSE é um órgão que eu acredito, a própria Karina é uma advogada brilhante, advogada eleitoral, ela não vai desacreditar no TSE, nos ministros que lá estão. São pessoas sérias, pessoas corretas, que zelam pela lisura das eleições. E querer imaginar, neste momento, que o TSE faz um trabalho para conduzir as eleições para um candidato, isso, para mim, é uma grande desculpa. É um desrespeito ao Superior Tribunal Eleitoral e aos ministros idôneos que lá o integram. Doutora Karina, mandou bem ou mandou mal a corte? Não, falar que o Ministério da Defesa está tentando conduzir uma eleição para um candidato, eu discordo. O que eles estão tentando é fazer sugestões para justamente trazer uma aparente segurança. Porque o que acontece? A gente vê a sociedade, de uma forma geral, reclamando muito da forma como que funcionam as urnas eletrônicas. Eu não estou aqui nem dizendo se elas funcionam ou não funcionam, porque eu não sou técnica para isso. Mas eu acho que o papel do TSE, como fiscal das eleições, seria trazer essa segurança para a sociedade. Então, o máximo de sugestões que o TSE puder aceitar, ela é bem vista e deve ser esse o papel que o TSE deve adotar, aceitar sugestões, seja da defesa, seja da sociedade, seja dos partidos políticos. Ok. O terceiro fato da semana é o seguinte: deputado do PT acusa Michele Bolsonaro de propaganda antecipada em Dia das Mães. Ser mãe é um trabalho em tempo integral. Por vezes, abrimos mão das nossas vontades para acolher nossos filhos e oferecermos o nosso melhor para eles. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades, com creche ou a liberação do FGTS para ajudar no pagamento de despesas com a educação infantil. O PRO também incentiva a promoção da empregabilidade das... Uma das novas estratégias que criamos para alcançar esse público é o programa Mães do Brasil, que promove políticas públicas destinadas à proteção integral da dignidade das mulheres, a fim de ampará-las no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. Este é um trabalho realizado em parceria com as prefeituras municipais, que podem aderir ao programa por meio do site www.sndh.mdh.gov.br. Se a sua cidade ainda não aderiu, cobre de seu gestor municipal o acesso ao programa. Doutora Karina Cufa, mandou bem ou mandou mal o deputado ao dizer que foi uma propaganda antecipada, né, essa mensagem da primeira-dama? Andou mal. A primeira-dama, ela tem, desde o início do governo, uma atividade muito proeminente, né? Ela tem desenvolvido inúmeros trabalhos, ela aparece muito em cadeia na imprensa, na cadeia pública, no governo, fazendo diversas ações. E ali ela está ao lado da ministra da Mulher, dos Direitos Humanos, que é advogada também, advogada eleitoralista, e fazendo somente uma divulgação do que, né, o governo federal tem feito para as mães e parabenizando as mães. Então não tem ali nenhuma ilegalidade, propaganda antecipada, não tem nada disso. E o fato dela estar presente não tem problema algum. Doutor Cardoso, mandou bem ou mandou mal o deputado ao dizer que houve propaganda antecipada? Mandou bem, cabe ao TSE decidir, analisando o caso, se houve propaganda antecipada ou não. O TSE soberanamente decidirá isso. Agora, até as crianças de colo sabem que Jair Bolsonaro tem uma forte rejeição entre as mulheres. As pesquisas mostram isso. Suas posturas machistas, as violências, a maneira com que ele trata as mulheres, inclusive dizendo que teve uma filha quando teve uma fraquejada. Isso trouxe uma rejeição muito grande no público feminino a Jair Bolsonaro. E isto faz com que ele tente recuperar o prejuízo. Esse programa tem uma clara estratégia eleitoral de se recuperar frente às mulheres. As mulheres que ele pisoteia, as mulheres que ele discrimina, as mulheres que ele nega direitos. Então, portanto, é evidente que isso é uma estratégia eleitoral. O TSE saberá decidir corretamente, com isenção, o caráter dessa propaganda. Ok. Eu preciso fazer um adendo. Doutor Eduardo, assim, falar dessa forma dá a impressão que eu estaria também sendo pisoteada pelo meu cliente, porque eu sou uma advogada principal dele, mulher, e eu nunca vi nenhum, por parte dele, tanto destratar outras mulheres como me destratar. E eu fico, assim, chateada de ouvir isso da sua parte, porque eu ouvi isso por parte de políticos, de oposição, ok, mas não é essa a realidade. O presidente, ele não destrata as mulheres. Ter feito uma brincadeira em relação de ter
da fraquejada em relação a ter uma filha mulher foi uma brincadeira, não é a forma como ele trata, tanto que a primeira-dama, desde o início, a contar da posse, né, no dia da posse, ela teve palavra e voz. Doutor, gostaria de... Claro, Karina, eu não sei se ele trata você bem ou mal, que bom que ele trate você bem, a sua esposa, a esposa dele, não sei se ele trata bem ou mal. Agora, as mulheres, o gênero, ele trata de forma discriminatória. Esta brincadeira que ele fez é uma brincadeira que não se faz com as mulheres. Várias das suas colocações atingem mulheres, atingem jornalistas, comentários depreciativos, comentários que aniquilam a dignidade do gênero mulher. Tratar pessoalmente bem essa ou aquela, e não é disso que eu estou falando, Karina. Eu estou falando do gênero, do machismo, daquilo que atinge você e todas as mulheres que são pisoteadas por homens que desqualificam vocês no cotidiano. Eu sou homem e tenho muito orgulho de defender o direito das mulheres, e as mulheres, sempre que um homem, ou quem quer que seja, as violente. Não falo de casos individuais, eu falo do gênero. Eu defendo a mulher como gênero. E Bolsonaro, lamentavelmente, desrespeita o gênero mulher diariamente. Doutor Eduardo, esse governo ele tem investido muito em mulheres. É o governo que teve mais ministras à frente das pastas. As mulheres tiveram muitos destaques. As mulheres, no caso do auxílio cidadão, elas têm preferência em recebimento. Um outro auxílio que foi criado pelo governo para viabilizar a casa própria também é dado em favor das mulheres, em primeiro lugar. E são inúmeros benefícios que o governo vem pensando sempre na mulher. Então, eu discordo totalmente. Essa pecha de machista por ser militar que foi dado já lá na campanha de 2018, ela não tem que se sobrepor em relação a tantos atos benéficos que esse governo fez em relação às mulheres. Quer dizer, então, Karina, que quando se faz a apologia do turismo sexual no Brasil, como o Bolsonaro fez, quando eu disse, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, você acha que isso é respeitar o seu gênero? Defender o turismo sexual? Você acha que é respeitar o gênero? O presidente da República pode fazer isso? Se você acha, Karina, eu respeito a sua opinião. Mas eu, como homem, me sinto revoltado quando uma pessoa trata as mulheres dessa forma. Podem vir ao Brasil para transar com as mulheres brasileiras que quiserem? Que isso? Que desqualificação é essa? E a maneira com que ele tratou as jornalistas mulheres? Portanto, Karina, me desculpe. Eu acho que esse governo fez muito pouco pelas mulheres. Ao contrário, ele vende uma mensagem machista, horrorosa, que todas as mulheres desse Brasil deveriam se indignar. Mas respeito que você não se indigne, eu acho que cada um tem seu direito a avaliar a vida como ela se apresenta. Não, pelo contrário, eu vejo que doutora, frases... Desculpa, no próximo fato, também é sobre o presidente Jair Bolsonaro, os dois vão ter mais um tempinho para falar sobre o assunto. O último fato da semana é o seguinte: Moraes une inquérito das milícias à apuração sobre Bolsonaro. Nessa nós não temos vídeo, então eu pergunto para o doutor Cardoso se o ministro Alexandre de Moraes mandou bem ou mandou mal ao unir esses inquéritos. Acho que mandou bem. Os inquéritos têm pontos de conexão e os fatos têm que ser apurados em conjunto. E aproveitando o ensejo, até para retomar anteriormente a situação, eu me lembro do deputado Jair Bolsonaro que falou para Maria do Rosário, a deputada, que ela não podia nem sequer ser estuprada. É possível uma coisa dessa? Então, andou bem Alexandre de Moraes. Mas em que isso tudo tem que ser apurado em conjunto. Agora, o desrespeito à mulher, Karina, eu acho muito difícil defender-se que Jair Bolsonaro trate como um lorde o gênero feminino. Doutora Karina, mandou bem ou mandou mal o ministro Moraes? Mandou mal. Primeiro, eu não concordo com esses inquéritos. Eu falo desde o início que eles não deveriam nem sequer existir. Em relação aos inquéritos propostos pela PGR, sim, eles devem ter a tramitação de acordo com o que a Procuradoria vem pleiteando de investigações. Então, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal ele está excedendo até as funções da própria Procuradoria. E o que eu vejo aqui é esse excesso, né, de atuação do Supremo em relação, inclusive, à Procuradoria Regional, a Procuradoria-Geral do Estado. E o que eu vejo também em relação à fala de Maria do Rosário, o Lula ele também trouxe diversas falas machistas, e isso a imprensa não toca, a imprensa não... Eu não gosto nem de repetir algumas que é de baixo calão e não me caberia aqui falar, mas em relação específica a Maria do Rosário, e eu fiz a defesa do presidente em relação a essa ação,
ele falou aquilo como uma reação de uma acusação que ela haveria feito a ele indevidamente, porque ela, naquele momento, o chamou de estuprador, né? E ele negou, obviamente, que nunca, jamais seria, e no momento, né, do calor da situação, acabou falando aquilo, que ela não merecia sequer ser estuprada porque ela era feia. E, inclusive, quando a gente fez o direito de resposta, nós ressaltamos todos os feitos desse governo no direito de resposta e o juiz entendeu que o direito estava adequado, mas ela, insatisfeita, embargou, questionando aquele direito de resposta, porque ela falou que seria mais uma propaganda do governo federal do que propriamente um pedido de desculpas. Para vocês verem, simplesmente que o governo federal tem feito sim muito pelas mulheres, mas infelizmente a gente não tem a notícia de todos os feitos em tempo real. Ok, para fechar o nosso debate de hoje, eu vou propor a última dinâmica que se chama Funcionário da Semana. Aqui eu pergunto aos dois convidados quem, na avaliação deles, mandou bem na cena política nos últimos dias. Eles têm 30 segundos para lembrar e defender o trabalho de quem escolherem. Eu começo então com a doutora Karina Cufa. Quem que é o funcionário da semana, na sua opinião, doutora Karina? Funcionário da semana. Alguém que se destacou positivamente e que a senhora tem acompanhado na política, na economia. Enfim. Olha, eu destacaria o ministro Tarcísio, né? Ele não é mais um funcionário, mas o que ele fez na infraestrutura foi de uma forma fantástica, tanto que a gente vê que ele acaba agradando gregos e troianos, não vejo uma crítica nem da esquerda em relação ao trabalho dele. Então, eu acho que o ministro Tarcísio, ele ganharia, né, mesmo já tendo saído do governo, esse crachá de funcionário da semana, funcionário do ano, pelos belos feitos que ele fez em todo o Brasil. Ok. Doutor Cardoso, quem que seria o funcionário da semana, na sua opinião? Ministro Alexandre de Moraes. Ele tem mostrado uma coragem institucional na defesa da democracia de valor. Ou seja, ele tem sido agredido, ele tem sido atingido, tem sido acusado, mas ele consegue responder com bastante firmeza pela defesa da democracia. Aliás, eu estendo esse funcionário da semana aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm se comportado de uma forma absolutamente correta diante dos ataques do Poder Executivo. Eu não posso só elogiar o Supremo quando, por exemplo, ele não me condena numa ação como essa do Maria do Rosário. E não posso atacá-lo quando eu não gosto do resultado. República é república. Eu tenho que saber aplaudir internamente e vaiar internamente, mas como presidente da República eu tenho que ter a minha equidistância. Portanto, meus cumprimentos ao ministro Alexandre de Moraes e aos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que têm resistido bravamente na defesa da democracia brasileira. Maravilha! Doutora Karina Cufa, doutor José Eduardo Cardoso, muito obrigado pela presença aqui no programa, pelo debate respeitoso. Voltem sempre ao Poder 360, são sempre muito bem-vindos aqui, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e, como sempre, debatendo com a brilhante advogada, que eu tenho um carinho, um apreço pessoal muito grande, que é a Karina Cufa. Um grande abraço a vocês. Este foi mais um Poder Reage. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A você que acompanhou a volta do programa e assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.